Queridos irmãos, vamos lá para a nossa segunda aula do nosso curso básico de teologia. Estudamos hoje a segunda matéria do nosso curso básico, Cristologia, ok? Eu quero gravar esse vídeo, esta aula, trazendo a introdução dessa aula tão maravilhosa. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia e da história da humanidade. Desde os primórdios, Deus determinou resgatar a humanidade de seus pecados e, consequentemente, da perdição eterna. E isto seria feito mediante o envio e sacrifício do seu Filho unigênito. Jesus Cristo, para concretizar seus planos, o Todo-Poderoso revelou-se plenamente à humanidade através do Messias, o Verbo Divino, a Palavra Viva. Sem dúvida, a vinda de Cristo à Terra é o acontecimento central, né, de toda a história da humanidade. O Antigo Testamento descreve o cenário para esse aparecimento e o Novo narra com fidelidade toda a bela história de Cristo e de sua promessa de vida eterna. Ele de fato é o centro das Escrituras. Jesus tem sido o objetivo dos mais profundos e prolongados estudos. No transcorrer dos séculos, surgiram muitas opiniões a respeito da pessoa de Cristo e sua missão no mundo. Alguns negavam tratativamente sua natureza divina, dizendo ser Cristo apenas um homem especial. Outros negavam sua humanidade, supondo que, por não ter pecado, Jesus não possuía um corpo material. Ainda hoje, há muitas as especulações sobre a pessoa do Mestre da Galileia. Somente as Escrituras nos afirmam a verdade sobre sua maravilhosa pessoa. Segundo a Bíblia, há uma só personalidade em Cristo, porém duas naturezas. Ou seja, há uma personalidade de Cristo, uma só. Ele é divino. A primeira, há uma só personalidade em Cristo, porém duas naturezas, a humana e a divina, cada qual perfeita. É muito importante estudarmos sobre Cristo, pois é impossível haver cristianismo sem Cristo. Pois, estritamente falando, o cristianismo é Cristo e Cristo é o cristianismo, né? Quem é Jesus? É uma pergunta que está no nosso estudo. Jesus é o nome Jesus vem da língua grega como fórmula técnica Jesus. É a fórmula grega do antigo nome judaico Jesus. Forma um S para facilitar, forma esta que se obtém mediante a transcrição do hebraico, acrescentando-se um S para facilitar a declinação. Por sua vez, Jesus vem da raiz hebraica Jessuá, que significa salvar, ajudar. Cristo. O nome Cristo vem do grego Christos e significa ungido, partindo do verbo criou, ungir, transliterado em português para Cristo. A síntese final, né? O nome Jesus significa Salvador e o nome Cristo significa ungido.
quem é Jesus Cristo? Né? Aqui uma pergunta. E Jesus, em Mateus capítulo 22, verso 42, ele vai estar dizendo lá, ele vai fazer uma pergunta: quem pensais vós do Cristo? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, verso 16. O dia do seu nascimento é celebrado em todo o mundo, o aniversário da sua morte, levando a silhueta de sua cruz no horizonte. Quem, pois? Com essas palavras, um preeminente pregador fez uma pergunta de suprema importância e de interesse permanente. A pergunta foi feita pelo próprio mestre quando, em uma crise no seu ministério, perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele ouviu a declaração da opinião do povo sem comentar, mas a sua bênção foi pronunciada sobre a resposta de Pedro. Havia aprendido de Deus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A pergunta permanece, os homens até agora tentam responder, mas a verdadeira resposta deve vir do Novo Testamento, escrito por homens que intimamente conheceram a Jesus. O que pensam os homens acerca de Jesus? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Capítulo 16 de Mateus, verso 13. Por ocasião do segundo milagre da multiplicação, Mateus 15, 29 até o 39, e do capítulo 16, 13. Jesus estava no auge do seu ministério e a agitação popular havia atingido níveis altíssimos com a relação aos milagres operados pelo Mestre. O nome de Jesus passou a ser frequentemente mencionado e discutido entre as classes religiosas e o povo. Todos queriam conhecê-lo por causa dos sinais e prodígios que realizava entre o povo. Mas quem era ele de fato? Questionava a maioria da população. Quem é esse homem? Quem é esse professor? Foi então que Jesus, em Cesareia de Filipe, na solidão daquele montanhoso lugar, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A especulação humana acerca de Jesus. E eles disseram: um João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. Mateus 16, 14. É comum haver muitas especulações sobre a vida de alguém famoso, e quase nenhuma delas corresponde ao que a pessoa é de fato. Podemos ouvir muitas coisas acerca de determinada pessoa, seus feitos, suas qualidades, seu modo de ser. Entretanto, é impossível fazer um correto juízo até que se conheça aquela pessoa na intimidade. Isto aconteceu com Jesus. Israel atravessava um período muito difícil. A nação padecia muitas privações, incrementadas por turbulentas pressões políticas. Ademais, pesava sobre o povo o fardo de sua legalista religião. Diante desse trágico cenário, surge um homem diferente, advindo de uma cidade sem nenhuma importância, a pequenina Nazaré. Todos estavam curiosos para saber quem era ele de fato. Ora, o povo sabia, né? Ora, sabemos que ele é de Nazaré, um lugar, né, menos importante, um lugar que não tem importância, né?
para quem sabe, para quem não sabe, Nazaré é um lugar que tinha covil de ladrões, prostituições, né? Então, para eles, Nazaré era tudo que não prestava. E lá surge um homem de Nazaré, pregando, ensinando e fazendo milagres. Então a pergunta era: quem era este homem? Muitos conheciam, ele veio de lá, ele é de lá, né? E muitos davam precauções, muitos diziam: olha, ele é um profeta, ele é Elias, ele é Jeremias, né? Ou algum dos profetas, ou o próprio João Batista. O que de fato é que ninguém sabia quem era, a não ser por uma revelação divina. Eu coloco uma vírgula aqui e coloco na vida, em nossa vida cotidiana. Muitas das pessoas julgam, apontam e colocam juízos sobre o seu próximo por saber de onde veio, de conhecer a família, mas não conhece de fato a intimidade daquela pessoa. Porque se começar a conversar com aquela pessoa e ter uma relação mais próxima dela, vai entender que de fato o que diz a respeito, né, seja de mal ou seja de bom, ele vai começar a compreender e entender melhor aquela pessoa. Era o que estava acontecendo com Jesus. Sabiam de onde Jesus estava vindo, viam e ouviam o que Jesus fazia e ensinava. Mas na realidade ninguém sabia quem de fato era ele, a não ser os íntimos. E para compreender e conhecer Jesus, nada melhor do que estudar os evangelhos, pois os próprios evangelistas foram eles íntimos de Jesus, tá? Alguns, né? Eu quero tirar aqui Marcos e Lucas. Os demais, né, evangelistas, apóstolos, os missionários primitivos tiveram intimidade, estudando os evangelhos sagrados. Vamos descobrir e entender a intimidade que esses homens tinham com Jesus e o que eles testificaram e testemunharam acerca do Messias. E aqui nós vamos ver, né, o próprio Pedro, por uma revelação divina, por ver, observar e adquirir uma intimidade ampla com Cristo e receber do céu uma divina revelação. Ele responde, né? Ele dá uma resposta que Jesus queria, precisar ouvir naquele momento, né? Porque a pergunta de Jesus ali: quem diz vós que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Como lemos, estava no auge do ministério de Cristo, né? E sabemos que quanto mais o ministério esteja grande, alavancado, Deus alavancando alguém, uma pessoa, um homem, uma mulher, um servo seu em ministério, quanto mais ele esteja em alto nível, mais frágil ele se torna e mais fácil de tropeçar e cair e desmoronar. Muitos pensam que quanto mais Deus levanta, Deus exalta, mais ele está forte e hábito, né, e difícil de cair. Aqui Jesus está provando que quanto mais alto nível o homem esteja espiritualmente, ministerialmente, mais frágil está de tropeçar. É onde ele se tem que buscar e estar em constante oração e firmamento da palavra de Deus para não tropeçar. Jesus estava neste nível. Então Jesus ali, entre angústias, eu faço, eu ensino e eles não me conhecem. Então Jesus decide fazer uma pergunta para quem anda com ele.
Jesus escolhe os seus íntimos e pergunta: e vocês? E para vocês? Eu já sei o que a população pensa de mim. Colocam nomes: é João Batista, é Elias, é Jeremias ou algum dos profetas. E para vocês? Eu quero saber de vocês que estão comigo. Né? E ali Pedro lhe dá a resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E aquilo mediante a Bíblia Sagrada, as revelações bíblicas, espiritualmente, também teologicamente. Aquilo trouxe um impacto de alegria para Jesus. As opiniões distorcidas acerca de Jesus. Em muitas ocasiões, Jesus atribuiu a si a designação Filho do Homem, para indicar o aspecto humano de sua divindade. Na verdade, Jesus queria corrigir qualquer má interpretação de sua missão na terra. Ao serem interrogados, os discípulos expuseram as diversas opiniões do povo sobre quem era de fato Jesus. E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Sem dúvida, o povo tinha uma falsa ideia sobre quem de fato era Jesus Cristo. Ainda em nossos dias, existem muitas especulações sobre a pessoa de Cristo. Somente os evangelhos contêm o autêntico testemunho de sua vida, ministério e propósito. Ainda hoje, né, nós nos deparamos com e ouvimos debates, ensinamentos acerca de Jesus. E alguns ensinamentos distorcem tanto a parte humana, a parte divina. São ensinamentos esses que, para quem não tem um alicerce, um conhecimento acerca da pessoa de Jesus, e adquire esse conhecimento ou ouve esse tipo de ensinamento, ele fica conturbado ou mentalmente dividido. E eu termino este vídeo, né, esta segunda aula da Cristologia, nosso curso básico de teologia, dizendo que a raiz, né, de revelações para compreender melhor o Cristo é os evangelhos. Estudar os evangelhos sagrados. Nós vamos compreender melhor a pessoa de Jesus Cristo. E de fato, receberemos uma tremenda blindagem. Eu não falo aqui somente mentalmente, mas a nossa mente, nosso cérebro, em nosso psique, que você possa fazer uso e detalhar, buscar em detalhes acerca dos ensinamentos sagrados. Porque, queridos irmãos, temos em nossa vida tanta coisa que o diabo busca nos roubar. Ele busca ofuscar. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Há uma ferramenta que Deus deixou para nós. Ele vai citar pela boca dos profetas, ele diz: o meu povo, ele perece por falta do conhecimento. Há muitos que ignoram isso e cometem até pecado contra Deus, porque está escrito: aquele que não medita, aquele que não estuda a Bíblia, ele está em falta para com Deus. E é o fato de nós errarmos, tanto nas áreas, eu quero dizer em todas elas, porque a palavra de Deus,
Ela é de fato um mapa para toda a trajetória da vida de um ser humano. E muitas vezes erramos, tomamos decisões precipitadas por falta do entendimento, por falta do conhecimento, né? Mas uma coisa que Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, não pode tirar de maneira alguma de um membro do corpo de Cristo é conhecimento. Quando ele se dedica a estudar, a conhecer todos os as plataformas bíblicas, Satanás não pode tirar dele aquilo. É algo que não só Satanás, ninguém, nada pode tirar. Você vive, você passa, você tem, e você, ao partir para o Senhor, você vai com aquilo, porque ninguém pode tirar de você. Eu termino este vídeo dizendo aos meus queridos irmãos, estude, vale a pena estudar a Bíblia Sagrada, vale a pena buscar a Bíblia Sagrada. E outra, não é somente estudar, colocar em prática na sua vida e passar para os demais aquilo que você está aprendendo. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Terminamos aqui mais uma aula do nosso curso básico de teologia, nosso estudo, nosso tema Cristologia, a doutrina de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo.